Pronto. A carteira, ela consegue eliminar alguns tipos de risco, né, que quando a gente fala dos ativos individuais, a gente não consegue. Então, geralmente, a maioria dos investidores, né, partindo da racionalidade, como eu já tinha mencionado, eles vão preferir investir em carteira de ações do que em ativos individuais. É uma primeira observação para vocês estarem atentos. E aí, só sendo mais pragmático, como essas aulas aqui a gente vai ter que trabalhar a questão dos exercícios, eu trouxe um dos exercícios que tem lá, já tem lá nos slides de vocês, só para mostrar como é a resolução. Não sei se alguém chegou a ver essa questão, já chegou a dar uma lida, né, lá nos slides, mas esse é o risco de uma carteira. Então, aqui, ó, supondo que a gente tenha duas carteiras, uma carteira só, mas composta por dois ativos. E aí, antes que você me pergunte, professora, tem limite, né, de ativos por carteira? Não, depende do investidor. Eu estou colocando aqui para simplificar o cálculo da gente, geralmente eu coloco 2 ativos, 3 ativos, não dá para fazer uma carteira com muitos ativos, porque senão vocês teriam um trabalho infinito e não é o objetivo também da gente. O objetivo é só vocês entenderem como é a sistemática de cálculo, tá? Então, na vida real, as pessoas, geralmente, elas podem ter quantos ativos elas acharem interessante compor aquela carteira dela. Pode ter tantos artigos de uma companhia específica, mais tantos artigos ou ativos de uma outra companhia, assim montando a carteira dela, tá? Aqui a gente vai trabalhar inicialmente com 2 ativos, né, financeiros, ativo X e ativo Y. E aí, dentro desses ativos, aqui na questão, ele fala que a proporção desses ativos, né, na carteira é 50%. Então, a gente vai ter 50% na carteira de ativos do X e 50% de ativos Y. Professora, pode ter 70% de um e 30% do outro? Pode ter 40, 20, pode ter 10% de um e 90% do outro. Quem vai decidir como vai fazer essa composição é o investidor, tá? Então, ele pode chegar lá e colocar 5% do ativo X, colocar 50% do ativo Y, colocar mais, sei lá, 20% do ativo Z, e aí ele vai compondo, né, essa carteira dele conforme ele julgue que o ativo é mais viável. Então, essa composição é só ficar atento que no final todos, né, tem que representar os 100%. Certo? Quanto a isso? Então, vamos lá. Então, feito isso, né, a gente tem lá os 2 ativos financeiros, e aí ele agora colocou os retornos, né, o ativo X e o Y, só lembrando que esse exercício também tem lá no livro do Gitman, né, eu peguei essa questão de lá, e esses 2 ativos financeiros nos 5 anos aí, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Então, é o retorno de cada um desses ativos financeiros. Ativo X, 8, 10, 12, 14, 16, para os 5 anos, e o ativo Y, 16, 14, 12, 10 e 8. Como é uma carteira, o que é que a gente vai querer saber agora, né? Eu já disse que 50% tem, né, a proporção de artigos do ativo X na carteira, então eu vou multiplicar 0,50 vezes 8 mais 0,50 do ativo Y vezes o seu retorno para aquele ano. E aí eu vou ter o retorno esperado dessa carteira no ano 2004. Faço a mesma coisa para o ano 2005. 50% do ativo X vezes o retorno dele daquele ano, mais 50% vezes o retorno do Y para aquele ano. E aí eu vou ter aqui, ó, multiplicando, né, 0,50 vezes 10 mais 0,50 vezes 14, que dá um total de 12 aqui, que vai ser o retorno esperado daquela carteira para o ano 2005. E isso eu vou fazendo para todos os anos até o 5º ano. Aí vocês me perguntam, professora, outra coisa, aqui deu tudo igual, sempre vai dar tudo igual? Não, pessoal, aqui foi uma coincidência, né, de ter dado tudo igual, mas não é obrigatório que dê igual. Então, os retornos de cada ano pode ser anos diversos. Então, aqui só foi uma coincidência. Feito isso, feito esses retornos individuais de cada ano, para achar o retorno esperado dessa carteira, eu vou somar todos os retornos individuais dele e dividir pelo total do número de anos. Aqui, como eu tenho 5 anos, eu vou dividir por 5. Então, 60% vezes dividido por 5 dá 12%, que é o meu retorno esperado, né, para essa carteira nesses anos que eu estou analisando. Alguém não entendeu o que foi feito aí? Como é que chegou nesses 12%? E aí? Tá tranquilo até agora?
Então, vamos partir. Estou achando que todo mundo está entendendo, tá? Vamos lá partir agora para o desvio padrão. Então, feito isso, né? O desvio padrão, o cálculo do desvio padrão vai ser semelhante a um que a gente já fez na aula passada, né? Quando a probabilidade era conhecida de todos os ativos. Aqui a gente vai usar essa fórmula da probabilidade conhecida, né? Que é aquela dividindo, não vou multiplicar pela probabilidade, já que ela é a mesma, e dividindo por n menos 1. Então, é só agora, pegando aqui, ó, esse retorno que vocês encontraram aqui e subtraindo pelo o retorno de cada um desses anos. Por isso que é importante vocês entenderem que eles podem dar diferente. Se aqui tivesse, vocês iam pegar o retorno esperado e dividir por esse retorno de cada um dos anos que vocês encontraram anteriormente. Então, 12 menos 12 elevado ao quadrado, mais 12 menos 12 elevado ao quadrado, e isso para cada um desses 5 anos, tá? Vou dividir ele por 5, que é o número de observações, o número de anos aqui, menos 1. E aqui, como vocês podem observar, né, 12 menos 12 dá 0, 0 ao quadrado é 0. Então, vai ter 0 dividido por 4, que é 0, raiz quadrada de 0, 0. O que é que significa isso, desvio padrão ser 0? E aí? Que não houve oscilação, né, dos ativos, né? Ou seja, ele nem aumentou, nem diminuiu em relação à média. Média, exatamente. Então, que não há desvio em torno da média, né? Então, desvio padrão é 0. Alguma dúvida, pessoal, no exercício, no cálculo, na resolução dessa questão? Tá tranquilo até aí? Esse aqui é o que a gente vai fazer pelo ativo. Então, vocês observem que antes a gente estava fazendo o ativo individual, a gente fazia esse retorno esperado de um ativo só. Agora, a gente só aumentou, né? Que a gente agora vai estar comparando esses ativos dentro de uma carteira. Se eu tivesse mais um ativo, professor, aqui, o ativo C, como é que eu iria fazer? Eu iria só incorporar aqui um mais aqui, ó, e ia continuar aqui multiplicando a proporção dele na carteira vezes o retorno individual dele naquele ano, tá? Então, quanto mais eu tivesse, eu ia adicionando nessa fórmula individual a quantidade de itens ou a quantidade de ativos financeiros que eu poderia ter na minha carteira, certo? Dúvidas até aí? Não, sem dúvidas, né? A gente chegou a falar sobre correlação semana passada? Alguém lembra? A gente falou sobre correlação, positivamente perfeita, negativamente perfeita. Eu falei no vídeo, né? Então, deixa eu só retornar aqui. A gente tem alguns tipos de correlação. E por que a correlação é importante? Eu já falei isso lá no vídeo de vocês, mas é só para deixar claro que a correlação ela vai mensurar, né, e vai analisar o comportamento desses ativos financeiros, como eles se comportam. Para a carteira, é interessante a gente examinar isso, até porque o comportamento ele vai ser semelhante. Então, se eu tenho dois ativos, por exemplo, que têm correlação positiva, eu sei que quando um subir, o outro vai subir também. Quando um cair, eles vão cair também, porque a correlação entre eles é positiva. A correlação negativa é quando um subir, né, o outro vai cair, porque existe correlação negativa entre eles. Aí eu citei até um exemplo lá para vocês do setor automobilístico, que existe correlação entre alguns das indústrias que estão inseridas dentro dessa cadeia. Então, só para ter um exemplo, por exemplo, pneus, né, com borracha, com estofados, com couro. Então, todos os elementos dessa cadeia, eles tendem a ter correlação positiva. Se eu tiver um aumento, né, das ações das companhias de vendas, né, de carros, a tendência é que aumente também o consumo dessas outras variáveis e as ações também cresçam no mesmo sentido. Então, elas trabalham com correlação positiva. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando vocês forem compor uma carteira, é interessante saber, né, o comportamento disso, porque só eu ter ações com correlação positiva, ela vai me dar também aquele mesmo efeito como se fossem os ativos individuais. Pode ser, por ele não ser perfeita, né, em alguns casos, né, eu não ter correlação positivamente
positiva perfeita desses ativos, eles podem crescer, uns mais, outros menos, mas todos vão crescer. E quando eles caírem, todos vão cair. Então, a gente não vai eliminar aquele risco, né, que eu vou ter pela diversificação se eu tiver somente ativos com correlação positiva. Então, a ideia realmente, quando for fazer a diversificação, é também pegar alguns ativos que tenham correlação negativa, também para ser examinado dentro desse processo. Algumas vezes, né, aqui para vocês, não é interessante, né, aprender como é que faz a correlação e tal, para poder chegar naquele valor. Né? Acredito que alguns podem ter visto isso lá em estatística, né, para poder saber como é o cálculo da correlação, mas é importante vocês saberem como é a interpretação desse tipo de análise. Por isso que tem uma tabelinha aqui que eu mostrei lá para vocês, isso aqui, ó. Quando a correlação ela vai variar entre um positivo e um negativo, né, e zero, os ativos não têm correlação, mas quando ela for um positiva, mostra que quando uma crescer, a outra vai crescer exatamente na mesma proporção. Então, se um ativo crescer 10%, o outro ativo também vai crescer 10%. Mas ela também pode ser positiva, mas não ser perfeita. Então, significa que quando uma crescer 10%, a outra pode crescer 5%. E assim é a relação entre a correlação positiva. Já na correlação negativa, né, quando uma subir, a outra vai decair. Se ela for perfeita, uma subiu 10%, a outra vai cair 10%, né? Se elas forem perfeitas. Já se elas forem somente negativas, uma subiu 10%, a outra pode cair 5%. Então, tem que analisar como é essa correlação existência entre as variáveis. A gente não vai calcular aqui, mas é importante que vocês saibam isso, porque pode ser que eu estou já dando um spoiler aqui de uma questão que eu posso cobrar na prova, é pedir para vocês verem uma tabela, um conjunto de ativos financeiros e dizer, olha, existe correlação entre essas variáveis, ela é positiva, ela é negativa, e aí vocês vão ter que explicar isso sem precisar realizarem um cálculo, mas vocês explicando como é que isso acontece, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, aqui na correlação? Pronto. Aí eu também parei aqui na aula, né, falando sobre risco não sistemático, que é o risco diversificável, que é isso que eu estava falando até agora, que a gente consegue eliminar o risco não sistemático pela inclusão de ativos na carteira. E a gente tem o risco sistemático, que é aquele não diversificável. Tá? Aqui eu não vou citar muito, né, porque já tem lá a videoaula explicando como é que ele influencia, né? Só mostrar aqui para vocês, né? Eu também falei como o beta, né? O comportamento do beta, que o beta aqui, no caso, vai de -2 a 2. No 2, quando é positivo, ele varia na mesma direção da carteira de mercado, e se ele for negativo, varia em direção oposta à carteira de mercado. Ele mede a sensibilidade. E aí, eu não tinha apresentado a fórmula, né? Vamos lá, aqui, deixa eu descer aqui. Essa aqui é a fórmula, né? Após estimar o beta, né, que mede o risco sistemático de um ativo individual ou de uma carteira, pode ser obtidas as estimativas de outras variáveis do modelo. Então, o K, que é o retorno esperado ou exigido de um ativo, o RF é a taxa livre de risco, né, ou a taxa livre de risco, mais o beta, né, que é o beta de um ativo ou de uma carteira, e o KM, que é o retorno esperado da carteira de mercado. Certo? Então, essa aqui é a fórmula de calcular o KPM, a fórmula do KPM é essa aqui. Retorno esperado, tem o beta que a gente já viu a análise, e ele vai ter essas variáveis, que é a taxa livre de risco, né, e a taxa do retorno esperado da carteira de mercado. Ok? Tem um exercício aqui, uma atividade, só mostrando a aplicação também. Calcule o retorno exigido, supondo que tem um beta de 1,25, e a taxa de letras do Tesouro dos Estados Unidos seja de 5%, e o retorno esperado seja de 15%. Então, eu tenho lá os 5%, né, que é a taxa, mais 1,25, que é o beta, que já foi dado aqui, 15%, que é o retorno esperado, menos os 5%, e aí eu teria o retorno, né, pelo modelo KPM. Ok? Dúvidas até aqui? Essa mesma fórmula de calcular aqui, essa simples, né, a sexta questão de vocês. A sexta questão de vocês da lista de exercício é só a aplicação dessa fórmula aqui, tá? É só ele já dar lá na questão, ele já dá a taxa de livre de risco, o RF, o retorno de mercado, KM, e dá o beta. Então, vocês teriam só que fazer essa questão de aplicação da fórmula, ok? Alguma dúvida, pessoal? Outra coisa também que eu queria falar, que eu não falei no slide,
é que o KPM, né, ele tem algumas fragilidades, o modelo, né? Primeiro que ele se apoia em dados históricos, né, o que significa que os betas podem refletir ou não a variabilidade futura, né? Como eu disse, a gente não tem, quando a gente trabalha com investimentos, né, financeiros, a gente não tem como mensurar e não tem como ter certeza, né, desses ativos financeiros e como é que vai trabalhar o mercado. Tudo que a gente faz aqui é tudo estimativa de como a gente acha que esse mercado ele vai se comportar, como esse ativo financeiro vai se comportar. E como é que a gente sabe isso? Baseado no histórico de variação de preços, de retorno de preços desses ativos, certo? Então, o KPM também ele supõe que os mercados são eficientes, né? E a gente sabe que na economia dificilmente a gente tem esses mercados eficientes, e aí por isso que é uma das fragilidades do modelo KPM. E embora o mundo perfeito dos mercados eficientes pareça pouco realista, há estudos que têm fornecido evidências favoráveis à existência de uma relação entre a expectativa descrita pelo KPM e mercados ativos aqui, como a Bolsa de Valores de Nova York, mas também já tem estudos nacionais também mostrando essa aplicabilidade do KPM em contextos nacionais, tá? Dúvidas, pessoal, no assunto aqui nessa parte de KPM, nessa parte de... E aí, posso ir para o exercício, então? Tá bom. Já que está todo mundo super participativo aí, né? Tá uma fila de gente querendo conversar. Vou botar o exercício, certo? Questão da lista que eu vou inserir para vocês, né? Não está na lista de exercício de vocês. Que está lá disponível, né? Era que eu vou passar para vocês enviar junto com essa aí. Deixa eu só aumentar aqui, que eu achei que está pequeno aqui ainda. Aumentei demais aqui. Vamos lá. Tá dando para ver agora? Ó, o enunciado é esse aqui, ó. 3 ativos compõem 2 carteiras, A e B e C, que estão sendo atualmente analisadas, né, por essa companhia, e A representa 30% e B representa 70% na carteira. Então, eu vou analisar primeiro a carteira aqui, o ativo A e ativo B, e depois é o ativo B e C, que é o que a gente vai analisar. Mas o que é que eu sei? Eu sei que o A, agora inicialmente, ele vai representar 30%, deixa eu só botar aqui, porque fica mais fácil, e o B, ele vai ter a participação dentro da carteira de 70%, tá? Então, isso aqui é uma questão, né, que depois eu vou disponibilizar esse Excel para vocês também. Dúvidas, pessoal, até aí? Então, digam aí enquanto eu salvo aqui, se alguém não entendeu. 5 do 8. Tá, vamos lá. Então, são esses 2 ativos. Eu vou fazer aqui logo da carteira, né? Porque eu acredito que vocês já sabem do retorno individual. Então, lá para o exercício de vocês vão ter que fazer o retorno esperado de cada ativo e o desvio padrão e o coeficiente de variação de cada ativo. A gente fez isso semana passada, não nesse exercício, mas numa outra questão, mas a forma de fazer é a mesma, por isso que eu não vou refazer aqui, tá? Porque vocês vão ter que colocar a mão na massa para fazer essa letra A e a B dos ativos. Então, a letra A, o que é o retorno esperado de cada ativo, vocês já viram na aula passada. Então, vocês vão calcular o retorno de A, o retorno de B e o retorno de C, certo? Depois que tiver achar o retorno esperado de A, B e C, vocês vão fazer o desvio padrão, né? E aí lembra que o desvio padrão vai ser esse retorno esperado menos cada um desses retornos aqui é elevado ao quadrado, né? E aí sobre n menos 1. Professora, vai multiplicar por esse 30 e esse 70%? Isso aqui é a probabilidade? Não, isso aqui não é a probabilidade, tá? Isso aqui é a composição desses ativos na carteira. Não confundam isso, porque já tive casos de aluno que multiplicou aqui achando que 15 era a probabilidade de acontecimento, e não é a probabilidade. Lembra que a gente tem 2 formas de calcular o retorno, esse aqui é a segunda, quando as probabilidades são conhecidas, certo?
Dúvidas, pessoal, até aqui eu não vou responder a letra A e a letra B, porque a gente já viu na aula passada. Vou me concentrar na questão letra C, que é o retorno da carteira e o desvio padrão da carteira. Certo isso? Vocês sabem fazer a letra A e a B? Ô, professora, faça aí para dar uma retomada, custa nada. Custa, Carlos, custa tempo, que a gente vai ter que fazer agora da carteira, senão não vai dar tempo da gente fazer. Mas a senhora tá bem rapidinha aí, tá? E aí, então, vamos fazer só do A, tá? Como é que faz aqui? Alguém sabe como é que faz o retorno esperado desse aqui? Retorno esperado, soma tudo e divide por 4. Concordam que é isso? E aí, galera? Achei o retorno de A. Carlos, relembrou agora o retorno de A? Sim, professora, lembrei. Quando são conhecidas. Quando são conhecidas, eu vou somar tudo e dividir pelo número de observações. Aqui são 4, então é 15, né? 20 menos 5 mais 5, dividido por 4, certo? E aí eu calculo o desvio padrão. Só para relembrar vocês, né, aqui, se eu for fazer esse aqui, se fosse fazer aqui, desvio de A, ó, como é que a gente fez naquele caso, né? A gente pegou esse menos esse elevado ao quadrado, esse, né? Vou botar aqui só rapidamente, que aqui eu estava fazendo só para vocês relembrarem, K menos K barra elevado ao quadrado. É o mesmo jeito que a gente vai fazer esse aqui, ó, desse daqui. Só estou fazendo de novo para vocês relembrarem, porque aí depois a gente vai extrair a raiz quadrada deles também. Então, já serve para vocês relembrarem, certo? 15. Estou fazendo bem devagarzinho, como tem no slide, porque quem tiver dúvida, né, já tira agora. Dá para fazer direto, professora? Dá para fazer direto, mas eu estou fazendo aqui como vocês estão aprendendo, né, para poder vocês entenderem como é que faz e como é que tem lá disponível lá no slide de vocês, para depois vocês não se enrolarem quando vocês verem o horizonte, o cálculo aqui que está sendo feito na planilha, tá? Bem passo a passo aqui para não ter dúvida. Aí vou lá de novo aqui, 8,75 mais o 5 aqui, eleva ao quadrado. É isso? Aí isso aqui, autossoma, né, que eu vou somar todos eles. Com esse valor aqui, ó, eu vou dividir ele por n menos 1. Aqui eu tenho 4 observações, então n menos 1 seria 3. Todo mundo entendeu o que foi que eu fiz aqui? Porque eu cheguei no 122, então eu tenho aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Eu tenho aqui essas 4, eu somei essas 4 e na fórmula tem dizendo que eu vou dividir por n menos 1. N menos 1, aqui eu tenho 4 observações, menos 1, 3. Então, eu dividi os 122 da soma dividido por 3. E esse valor aqui eu vou extrair a raiz quadrada. Certo? Deixa eu ir lá aqui na função, que é melhor que já está aqui salva. Raiz. Pego aqui o númerozinho, ó. E aí eu dou raiz, o desvio padrão de A. Certo? Esse aqui vai ser o desvio de A. Dúvidas aí, pessoal? Aqui vai ser o retorno de A, esse 8,75, né? Aqui, deixa eu marcar aqui. E aqui o desvio padrão de A. Alguém não entendeu? Bem como tem lá no slide de você, etapa por etapa, só para vocês compreenderem e verificarem como é que faz esse cálculo. Desvio padrão de A feito, desvio padrão de B, desvio padrão de C, né? Depois que eu fizer os retornos. Como é que eu faço coeficiente de variação? Divido desvio padrão pelo retorno esperado. Então, coeficiente de variação vai ser desvio padrão dividido pelo retorno esperado.
Alguma dúvida, pessoal? Posso ir para a carteira agora? E aí, dúvida nesse ativo individual? Isso aí a gente viu aula passada, tá? Só estou fazendo de A e vocês depois vão calcular o de B e o de C. Vou lá para a carteira agora. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso ir para a carteira? Então, vamos lá. Ó, a carteira, né, a gente já sabe que o ativo A, ele tem 30%, né, a sua composição, né, dentro da carteira representa 30% e o ativo B representa 70%. E aí a gente vai lá, de novo, eu estou dizendo como eu estou fazendo etapa por etapa com vocês, para vocês entenderem como foi feito no slide, eu estou copiando aqui, para vocês não pular a etapa e vocês ficarem confusos, certo? Então, eu estou aqui agora fazendo A e B. Então, estou fazendo, quero achar o retorno esperado. Lembra que lá naquela tabela que eu mostrei a vocês anteriormente, a gente ia pegar esse retorno individual do ativo A e multiplicar ele pela proporção. Então, eu ia fazer isso e somar ele com 30, que é o retorno do B, vezes a proporção dele. Esse aqui seria o AB. Olha o que é que eu fiz aqui. Será que dá para vocês enxergarem a fórmula aí ou está pequeno? Tá conseguindo? Eu vou tentar ampliar aqui para vocês olharem a fórmula que eu fiz, tá? Deixa eu tirar aqui. Só para vocês olharem a fórmula aqui. Ai, não aumenta a fórmula, só aumenta aqui as variáveis. Então, deixa eu copiar. Vou copiar aqui a fórmula lá no chat, tá? Ó, só para vocês verem que foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. B6 aqui, ó, vai ser o 15 vezes o 0,3 e o C6, né, vezes o 70. Poderia aqui, eu coloquei o 70 mesmo, mas se eu tivesse aqui colocado na aba, eu poderia só mostrar a célula, tá? Mas aqui eu quis mostrar assim para ficar mais claro para vocês que eu multipliquei o 15 aqui vezes o 0,3 e o 30 vezes o 0,7, que é a proporção de cada um deles dentro da carteira. Carteira AB é a que eu estou fazendo agora, certo isso? Alguém não entendeu? Alguém tem dúvidas sobre isso? E aí? Carlos, Richard, que está aí, que está caladinho, que comentou na aula passada. Paulo, tá tranquilo? Sim, Tá, Tá tudo tranquilo, certo professora, aí? até agora. até o momento, né? Mas vai estar todos os momentos, Paulo. Pensamento positivo. Aí na hora da prova dá um branco total. Ah, isso é. Mas assim, se vocês estiverem bem preparados, vocês assim, ao invés de decorarem, vocês entenderem como é os passos a passos, como é que é feito o processo, aí fica mais fácil, tá? Porque realmente só dá branco se a gente decora. Então, se eu tivesse tudo decorado aqui, eu ia esquecer. Mas se eu começar a entender, né? Olha, o A é isso, o B é isso, eu vou multiplicar ele pela proporção dele dentro da carteira, vou somar. E vocês vão ter acesso à fórmula. Então, é só ver como é que aplica a fórmula e compreender. E aí dá tudo certo. Pensamento positivo. Quero todo mundo tirando 7 nessa prova. Não dá para todo mundo tirar 10, mas 7 dá. Tá? Praticando, né? Praticando, é isso mesmo. Então, é isso aqui. Eu fiz isso, aí você pega, abre uma outra aba, só copia a planilha e vê se chega nesses valores que eu encontrei aqui. Vai testando até ficar bem craque na fórmula, né? Nas etapas, na sequência de etapas que deve ser feito. Certo? Aí, vamos lá. Então, fiz isso com cada um, o retorno individual. Fiz isso para aqui, ó, para esse ano 1. Vou fazer isso para o ano 2, né, para o ano 3 e para o ano 4. Mesma proporção para cada um dos ativos, eu só estou mudando os retornos. Estou fazendo a letra C, tá, pessoal? Agora, o retorno da carteira. Aqui. Tem um erro. O retorno da carteira, tá? É essa questão aqui, a letra C que eu estou fazendo agora. Vou marcar aqui em vermelho, só para vocês entenderem aqui. Então, vamos lá. Fiz cada uma dessas etapas, né? Cada uma dessas etapas. Aí, o que é que eu faço aqui agora? A mesma coisa que eu fiz anteriormente. Somo todas elas e divido por 4, para achar esse 4,75. Somo cada uma delas, ó.
somo cada uma delas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar aqui. Eu acho que está até errado aqui. Somo cada uma delas, né? Esse aqui, ó, somei cada uma delas, né? Fui aqui no autossoma, ó. E dividi por 4. Então, vai ser essa 59,4 dividido por 4. Ok? Dúvidas até aí, pessoal? Somei isso aqui e dividi por 4 para poder achar o retorno da carteira AB. Alguém não entendeu o que foi feito aí nesse processo? Como é que eu cheguei nesse 14,87? Ou 15 também. Poderia arredondar para 15? Poderia também, se eu quisesse. Todo mundo entendeu como é que cheguei no retorno da carteira? Ô, professora, aí no Oi. caso, depois que a gente faz esse tratamento inicial, o cálculo é basicamente o mesmo, como se fosse um investimento único, né? Isso, depois é. Porque aí você já somou, né? Já multiplicou a proporção de cada um deles, você já tem o retorno, né? De cada um dos anos, e aí segue a etapa de como se eles fosse agora um ativo individual, certo? Porque você já combinou eles dentro da carteira. É tanto que o cálculo do desvio, ele é semelhante ao que a gente fez anteriormente, do desvio de um ativo individual. Aí agora, como é que eu faço? Já que o Gabriel perguntou isso. Gabriel, vê só, eu já tenho esse casinho aqui de A e B, né? Eu agora vou pegar ele, subtrair desse aqui e elevar ele ao quadrado, do mesmo jeito que eu tinha feito esse aqui anteriormente, para o desvio de A, tá? Que é ativo A. Certo. Aqui, ó. Esse aqui é ativo A e esse aqui é ativo carteira AB. Ok? Esse aqui, essa coluna aqui é da carteira B, tá? Esse aqui é do ativo A, que foi o que a gente fez agora. Então, eu vou pegar aqui, ó, 14,87 menos 25,5 e vou elevar ele ao quadrado. Foi isso que eu fiz aqui, ó. F, né? F13 menos F6 elevado ao quadrado. Ó, aqui, ó. Estou só colocando aqui para vocês, vou colocar lá no chat para vocês acompanharem aqui também. Mesmo jeito que eu fiz no anterior. Vou pegar o retorno da carteira e subtrair pelo retorno de cada um dos anos que eu calculei anteriormente. Elevo isso aqui ao quadrado. Depois que eu elevo isso aqui ao quadrado, o que é que eu faço? Vou fazer o somatório disso aqui, não é isso? Ó, vou fazer o somatório deles aqui, que me dá isso aqui. Fiz, somei todos eles aqui, ó, do ano 1, do ano 2, do ano 3 e do ano 4. Fiz cada um, K, 25,5 menos 14,87. Elevei ao quadrado, 20 mais 14,80. Fiz cada um deles, né? E elevei ao quadrado. Dúvidas, pessoal, até aqui? Alguém não está entendendo? Deixa eu ver se eu coloquei a fórmula certa aqui. Dúvidas. E aí, galera, tá tranquilo até aqui? Tranquilo, professora. Pronto. Fiz o somatório deles. O que é que eu vou fazer agora? Dividir por N menos 1. Divido isso aqui por N, né, que é 4, menos 1, que é 3. E extraio a raiz quadrada. Se eu quisesse, vou fazer aqui pelo jeito como eu fiz essa, tá? Para ficar mais fácil para vocês, ó. Pego esse aqui, divido por 3, ok? E agora eu vou aqui, ó, na função, extrair a raiz quadrada dele. Cadê? Ó. Desse número aqui. 21,448. Aqui eu fiz na fórmula completa.
Aqui eu não fui pelo Cabarra, eu fui aqui diretamente na fórmula. Posso fazer assim, professora? Posso fazer assim também. Ou fazer o K menos o Cabarra, como a gente está trabalhando por coluna, ou já ir direto aqui na fórmula. Só para vocês, eu vou copiar aqui a fórmula, só para vocês terem ideia. Aqui, como é que eu fiz na fórmula? Abri a raiz e fui, né? Cada um dos fatores, né? O retorno no ano 1, menos o retorno da carteira, do AB, elevei ao quadrado, e aí eu fui com cada um dos anos, subtraindo do retorno do AB, até chegar no ano 4, dividido por 4 menos 1, que é o número de observações, e extrair a raiz. Dá para fazer do mesmo jeito. Dá para fazer desse jeito aqui, ó, como vocês já estão acostumados, como a gente fez no anterior, né? Ou dá para fazer aqui com uma fórmula só. Vocês que vão ver o que é que fica mais simples para vocês fazerem na hora da prova. E aí, até agora, a gente já fez aqui da retorno da carteira AB e o desvio padrão de AB. Tentem fazer aí do B e C. Exercício para vocês. Eu não fiz, tá? Eu não fiz aqui do B e C, não tenho resposta deles. É só para depois vocês ficarem... Porque era a questão que eu ia pedir aqui para vocês, ó. O B, na carteira B e C, o B representa 60% e o C representa 40%, tá? Aqui, eu vou apagar esse aqui, ó. Na carteira B e C, né? O B representa 60%, deixa eu ver se é isso mesmo. O B representa 60% e o C 40%. Então, aqui vai ser 40% e aqui 60%. Tentem fazer aí a carteira B e C, o retorno dela. Carteira agora B, C. E o desvio B e C. Querem uns minutinhos para tentarem resolver ela? E aí, pessoal? Vamos tentar fazer aí, porque na hora da prova não tem professora, né? Então, é ideal que vocês tentem resolver. Isso aí é bem simples. A gente acabou de fazer uma agora do mesmo jeito. Proporção, vou pegar lá 30, né? Aqui, ó. Vou fazer aqui o primeiro, tá? Deixa eu botar aqui só para... Vou vir para cá. Aqui, ó. BC, certo? Só para vocês verem aqui. Chego lá, ó. Vou pegar aqui, ó, 30, né? Vezes, vou fazer aqui pelo método só para ficar claro, ó, 0,6, que é 60% de B, mais, aí eu abro outro, 20 aqui, ó, vezes o 0,4, né, que é o 40% da carteira do item do ativo C. E acho aqui do ano 1. Faço a mesma coisa aqui, ó, para o ano 2, o ano 3, o ano 4, tá? Tentem fazer aí dos outros anos, para poder a gente achar pelo menos o retorno de BC, da carteira BC. Coragem, pessoal. Quinta-feira já, semana que vem é prova, tá?
Quando terminarem, pessoal, avisem, viu? Para a gente tentar resolver aqui em conjunto. Não sei, Alexandre, a gente vai fazer daqui a pouco para ver se bate. Mas eu acho que deve ser isso mesmo. Alguém mais encontrou esses valores que a Alexandra colocou aí? E aí, pessoal, mais alguém? E aí, cadê? Juan, Rochelle, Stephanie, Pedro, Letícia. Pronto, já mudou aí. E aí, Edila, deu a mesma coisa aí do desvio da Alexandra? Daniel, Danilo, cadê o pessoal? Quero ouvir a voz de vocês só na hora da chamada, não, viu, pessoal? Podem interagir aqui, que a ideia das aulas síncronas, né, é justamente que vocês participem. Tá todo mundo aí só me ouvindo? Vamos lá, tá, pessoal? Já que ninguém aí tá conseguia, né? Tentou, não sei se alguém tentou mais resolver a questão. Vou fazer essa e aí deixo com vocês a lista, tá? Tem outras questões sobre isso lá na lista. E aí eu vou deixar para vocês tentarem resolver isso lá, certo? Vamos resolver só mais uma aqui,
né? Que aí, continuando aqui fazer o retorno, né? Vamos lá. Então, eu tenho um ativo B vezes, estou fazendo essa bem calmo, só para vocês estarem entendendo. Ó. E aí, 14 aqui do ativo C, vezes o 0,40, tá? Que é a composição deles. Mesma coisa eu faço aqui no de baixo, né? Que aqui é o menos 5, vezes o 0,6, mais o ativo C, né? Que é o 8 aqui, vezes o 40%, 0,4. E o último, né, que é o quarto ano, que é o 25 vezes o 0,4, mais, fazendo por etapa, certo? Vocês me digam se vocês não estiverem compreendendo o que está sendo feito aqui. Estou só colocando a fórmula deles. Lembrando que cada um desses retornos individuais, eu tenho que multiplicar ele pela proporção da composição dele na carteira. E depois somar com o do outro ativo, certo? Feito isso, vou aqui, ó, na autossoma, somar todos eles. E para achar o retorno, né, desse ativo, eu vou dividir isso aqui por 4, que são 4 anos, que é o que eu estou considerando. E aí eu tenho aqui 14, né? Da Alexandre deu 15. O que foi aí, Alexandre? Onde foi que deu diferente? Foi o número de casas? A Edila achou o mesmo valor do retorno? Ah, eu acho que eu não somei aqui em cima, né? Deixa eu ver aqui. E aí, Edila e Alexandra aqui, porque foi aonde foi que está o erro aqui? Vocês estão me ouvindo ou eu estou sozinha aqui agora? Professora, Oi. nesse último ano aí, a senhora multiplicou por 0,40 os dois, em vez de 0,60 e 0,40 o Pronto. outro. Obrigada. Olha os Por nada. Pronto, agora foi. Obrigada, pronto, agora fechou. Coloquei o mesmo 0,4 aqui nos dois. E aí a gente achou, então, tudo certinho, né? Agora o retorno, todo mundo entendeu? O retorno. Agora a gente vai fazer o desvio padrão. Então, o desvio padrão é o retorno desse aqui, né? Menos o retorno individual deles, elevado ao quadrado, cada um dos anos, dividido por n menos 1 e extrai a raiz quadrada. É a fórmula do desvio padrão. Tá? Vou fazer pela fórmula da raiz, e aí vamos torcer aqui para eu colocar a quantidade de parênteses correta aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui o retorno dele, certo? Menos o ano 1 eleva ao quadrado, tá? Isso aqui, mais... Faço a mesma coisa aqui, ó, com 15,7 menos o ano 2, né? Elevado aqui ao quadrado, certo? Acho que esse quadrado aqui não precisa. Tá? Aí vamos fazer aqui o ano 3, o retorno que a gente achou, que a gente acabou de achar, né? Menos esse daqui, ó, e vou elevar ao quadrado. E aí eu vou fazendo todos eles aqui, ó. O 19, né? Menos o 15,7 e vou elevar ao quadrado. Aí, isso aqui eu vou fechar esse parênteses. E aqui eu vou dividir, ó, pelo n menos 1. Como são 4 observações, aqui eu já coloco o 3. Eu poderia colocar aqui 4 menos 1, tá? Só para vocês terem ideia. E aí eu acho o desvio padrão.
E aí, pessoal, entendeu? Como foi que achou o desvio padrão aqui, nessa questão? Esse é o retorno, o desvio padrão agora do A e B, do BC, quer dizer, da carteira BC. A gente já tinha achado o retorno esperado, e agora a gente está achando desvio padrão. Dúvidas, dúvidas? Dúvidas, dúvidas, pessoal? Tranquilo até aqui? E aí, alguém não entendeu? Meninos, meninas, pessoal? Ficou claro? Certo, então beleza. Vamos fazer uma de KPM, né? Hoje eu vou ter que. Sim, sim. E aí, a segunda carteira é a melhor, Professora, né? Oi, diga. uma dúvida com relação à lista. Tipo, a resolução a gente pode fazer direto nas fórmulas ou você vai querer o passo a passo? Não, você pode fazer como eu fiz aqui, ó. Aqui eu já coloquei na fórmula da raiz, né? E você pode fazer assim também, não tem problema não. Aqui eu estou fazendo etapa por etapa, essa coluna do K barra é justamente para vocês entenderem. Mas aí vocês podem fazer diretamente na fórmula, não tem problema não, tá? Certo, obrigado. Natália, Oi. mas eu posso, por exemplo, fazer a planilha do. Por exemplo, passou uma questão na prova. Eu posso fazer uma planilha como essa e copiar, colar na prova, ou você quer que seja tudo transcrito à mão? Não, você pode mandar no Excel mesmo, Alexandra. Não precisa transcrever na mão, não. Você pode mandar, por exemplo, subir. Tem alunos meus que resolvem todas as questões no Excel. Por exemplo, até questão teórica, ele resolve no Excel e me encaminha a planilha no Excel, tá? Entendi. Devidamente organizado, não tem problema, né? Exatamente. Dando para eu entender, dando para eu compreender qual é a ordem das questões, o que é que está lá posto, não tem problema. Por exemplo, aqui mesmo, marcar aqui, ó, como eu fiz, ó, o desvio padrão de A, o coeficiente de variação do ativo, já está tudo marcadinho aqui. Por que eu estou dizendo isso aqui, ó? Porque fica mais fácil para eu compreender o que é que vocês fizeram. Porque se me mandar só os dados aqui para eu poder estar encontrando, aí já fica mais complexo, tá? Certo. Mas aí, mandando tudo organizado, dá para eu entender aqui tranquilamente. Eu vou fazer até aqui para servir de exemplo aqui para vocês, né? A pessoa está cobrando. Ó, aqui, ó. Vou botar em outra cor. Ó, pronto. Aí aqui eu consigo compreender o que foi que vocês fizeram. Tem a memória de cálculo, né? Só importante. Agora, outra observação, tá, pessoal? Aqui, não me mandar assim, ó, desse jeito. Então, faz a questão e me manda só isso aqui. Quando eu for clicar, não tem a base de cálculo e eu não vou saber como vocês encontraram. Se mandar assim, tá errado, tá? Eu não vou considerar. Então, quando vocês mandarem, quando eu disse que não precisa ter o cálculo, é vocês me mandarem assim, ó. Aqui eu vou olhar como vocês chegaram nesse 15,7. No 10,96, na verdade. Perceberam? Não é só chegar lá e colocar o número final da resposta, não. Eu quero como chegou no horizonte de cálculo de vocês. Se vocês pegarem e fizeram lá o desvio padrão pela fórmula lá do Excel, vai ter lá. Eu vou saber exatamente quais foram as colunas que vocês marcaram, como é que foi que vocês chegaram naquele valor. Não é só o número, tem que ter o processo de construção daquele cálculo, de como vocês chegaram no valor final. Percebem que existe essa diferença? Estou avisando para depois. Professora, a senhora disse que ia aceitar só isso aqui. Não é. Se for só assim, eu não aceito, porque eu não sei como é que vocês chegaram aqui nesse valor. Eu preciso saber como foi que vocês construíram até chegar aqui nesse valor, certo? Então, aqui, ó, aqui eu fiz de um método mais claro, mas assim, mais passo a passo, mas aqui chegou aqui, tem mostrando que aqui é 15,7, porque eu somei tudo isso, dividi por 4, então aqui tem mostrando como chegou todas as etapas da raiz, então está mostrando mais em detalhes de como é que foi feito cada um desse processo, dessa evolução. Então, eu preciso saber isso aqui, correto? Tá claro para vocês? Então, tô comunicando só para depois não, né, não ter
Disse-me disse. Certo, então vamos lá. Vamos fazer uma também. Não quero fazer a lista toda para vocês, até para, né? Senão são 3 pontos aí que eu ia estar resolvendo, né? Mas não vou fazer a lista toda. Vou fazer mais 2 itens só da lista, que é aplicando a fórmula do KPM, tá? A Alexandra pediu para eu mandar a última questão, a 7ª. Não, não é a 7ª, não. É a 6ª, né? Que é a dos pesos na carteira, não é isso? Eu vou fazer agora. É isso? Pronto. Deixa eu ver a última. Eu sei que é a última. Deixa eu ver o número. É a 6ª. Porque aqui na que eu tô, eu adicionei mais algumas questões, que é a que eu vou mandar para vocês, tá? Não é 7ª, mas é da lista que estava lá anteriormente, né? Que já está lá há um tempo. É a 7ª. Ah, tá. Porque ela, para mim, ela agora virou a 6ª aqui, porque eu mudei uma questão, mas eu sei qual é. Que é a carteira, tem os pesos na carteira, né? E tem o beta do ativo, não é isso? Isso, é essa mesmo. Pronto. Eu vou mandar, né, só a resposta de 1, tá? Calcule os betas da carteira A e do B. Então, eu vou mandar só de 1 aqui. Não vou mandar agora, eu mando para vocês boto lá no fórum, né? E depois a outra vocês vão ter que tentar fazer, tá, pessoal? Então, vou tentar agora resolver a questão da lista, que é aplicando a fórmula do KPM, certo? É a questão, deixa eu ver aqui, estou com 2 listas abertas. É a questão 6, né? Que é a aplicação do método KPM. Como vocês não viram lá, né? Qual é a fórmula, eu vou fazer dois itens desse para vocês, né? Que ele pede para cada um dos casos apresentados na tabela, o modelo de precificação, o KPM para encontrar o retorno exigido. Então, são 5, né, itens, eu vou fazer 2 agora e o restante vocês fazem também, tá? Lenara, olha só, a parte de cálculo é no estilo da lista, tá? Só lembrando que essa lista que tá aí, ela é só de risco e retorno. A gente tem um assunto antes, que é mercado financeiro, tá, pessoal? Então, o mercado financeiro, a gente não tem lista de exercício, mas ele tem elementos teóricos. Então, tem mercado de futuros, né? A gente viu investimentos. Então, a prova vai ser só de cálculo? Não, porque tem aquele primeiro item lá, aquela primeira lista que não é lista de exercícios, mas que vocês participaram do fórum, tem material que vai cair na prova, tá bom? Estou dizendo isso porque, para vocês terem ideia, que não vai ser só risco e retorno, vai ter mercado financeiro também, e eu vou cobrar na prova, tá? Então, se vocês lerem o material, lerem os artigos, participaram do fórum, né? Deram uma estudada naqueles outros vídeos que eu compartilhei, acredito que vocês vão fazer uma prova ok. A prova não vai ser só cálculo. Já estou avisando logo aqui, né? Que vai ter teoria também, tá? Aí, por que eu estou fazendo a lista de exercícios, né? Do cálculo? Porque geralmente vocês têm mais dúvidas no cálculo. Então, eu não gosto particularmente de fazer uma lista teórica, né? Com 10 perguntas para vocês responderem. Não faz muito sentido, né? Porque cada um vai responder alguma coisa diferente e eu só vou analisar se está certo ou errado dentro do que está previsto lá na teoria. Então, geralmente, eu não faço lista de teoria, só faço lista de cálculo, e faço as aulas somente com os exercícios de cálculo, porque aí vamos falar, o que é mercado financeiro? Aí cada um vai me dar um conceito diferente, eu vou falar um conceito aqui, mas na hora da prova vocês não vão decorar o que eu estou falando, né? O ideal é que vocês compreendam o conceito e tentem repassar conforme o que vocês entenderam, tá? Joia? Mais dúvidas por aqui? Então, vocês estão com a lista aberta aí ou querem que eu coloque aqui? Eu vou colocar aqui só para vocês copiarem, né? E depois a gente volta para o Excel, tá? Não sei se alguém baixou aqui. Vou fechar essa planilha aqui, daqui a pouco eu volto para ela. Deixa eu compartilhar aqui. Ó, essa questão, né, ela é bem fácil, tá? Ela é bem fácil. A outra que a Alexandra mencionou aí é que exige um pouquinho de raciocínio para vocês, né? E aí eu vou fazer um item só e depois eu vou deixar o outro para vocês descobrirem, tá? Mas eu não vou fazer ele hoje, porque como vocês estão vendo agora, o modelo KPM, eu quero que vocês fixem logo o conceito mesmo, né? Vocês fizeram um cálculo, né? Fizeram 2 carteiras para a gente aprender como é que faz o cálculo da carteira. Agora, a gente vai trabalhar com o modelo KPM, aplicação de fórmula do modelo KPM. Nesse caso aqui, eu só estou
querendo o retorno, mas eu poderia dar o retorno e pedir para vocês calcularem o beta, então é só trocar os elementos da fórmula, tá, pessoal? Então, não tem muito segredo nesse processo aí, certo? Vocês querem tentar fazer essa questão? Também não fiz, a gente ia resolver agora, todo mundo junto. Só para vocês lembrarem a fórmula, eu vou copiar ela aqui também no chat, tá? Deixa eu ver aqui se vai. Ó, a fórmula é essa aqui. Então, se eu quisesse fazer essa questão, eu tenho lá, né? Vamos fazer do ativo A aí, o retorno de A. Eu sei que a minha taxa, né, o RF livre de risco é 5, né? O beta eu tenho aí que é 1,30, o retorno de mercado é 8, né? KM. E aí eu tenho o RF que é 5. Então, 8 menos 5 dá 3 vezes 1,30 mais os 5, né? Então, façam aí. Só vou botar aqui no chat, né? Depois eu copio lá. Ó, o K de A, tá? Vai ser o 5. Esse aqui é só a aplicação de fórmula. Certo? Quem é aqui? 1,3, que é o beta. Vezes, sim, 8 menos 5. Quanto é que dá isso aqui? Retorno. Botei aqui no chat. E aí, mais alguém? Ui. Esse é só aplicando essa fórmula aí que vocês têm lá, tá? Vou colocar aqui. Certo. Ele está pedindo o beta de A, mas ele não já deu, não, Alexandre, o beta aqui, nessa questão? Deixa eu voltar aqui. Subir aqui. Ó, caso A, né? A taxa livre de risco, o mercado e o beta, tá? Então, aqui é os betas de cada um deles. O beta do caso A, o beta do caso B, o beta do caso C, o beta do caso D e o beta do caso A, do caso E. Ele quer o K. Então, use o modelo de precificação para encontrar o retorno exigido de cada um desses casos. Então, o retorno do A seria desse jeito. Beta de A, não, o beta já está dado. O beta é 1,3 aí, do caso A. Ele quer o retorno exigido de cada um desses casos aí. Do caso A, B, C, D e E. Natália, olha Oi. só, a primeira dúvida foi que eu não entendi. Ele deu um beta do ativo nessa questão. E tem o beta na questão anterior. Aí, para calcular a letra B, né, que ele queria... Na verdade, a letra A, ele pede já para calcular os betas, né? Aí eu utilizei os betas que estavam nessa questão daí, não na questão anterior. Foi aí que eu comecei a me confundir, entendeu? Tá, então, peraí. Você tá... Vamos lá, questão anterior, né? Questão anterior eu entendi, tá feita. Mas é porque a questão seguinte, ele também traz um beta do ativo para cada ano. Tá. Que não é igual ao que está ao beta da questão anterior. Aí eu comecei a me perder daí. Eu trabalhei com o beta da questão atual, não da questão anterior, entendeu?
Ah, entendi. Ó, vamos lá. Essa questão aí, né? A questão 6, né? A questão 6, porque são duas coisas diferentes. Aqui, nesse caso, na questão 7ª, que é a sua dúvida, né? Ela tem o beta do ativo e tem a carteira, né? O peso das carteiras. Tem uma fórmula já de você calcular isso, entendeu? Aqui ele está querendo saber, ó, está tentando avaliar duas carteiras formadas pelos mesmos 5 ativos, mas em diferentes proporções. Ela está particularmente interessada em usar os betas para comparar os riscos da carteira, e para isso coletou os dados apresentados na tabela. Então, aqui são os betas, e aqui é o peso, né? O peso das carteiras, de carteira A e carteira B. Calcula o beta das carteiras. Por quê? Porque aqui ele tem o beta do ativo. Ele não está com o beta das carteiras, entendeu? Aqui no outro caso, no exemplo que a gente estava estudando agora, ele está fazendo o quê aqui? Aqui a gente não tem carteira, a gente está com um ativo individual. Percebe que existe uma diferença, Alexandra? Aqui é do ativo individual de A, não é carteira. É como se a gente estivesse calculando o ativo individual. Ele quer saber o retorno para o caso A. Não estou com carteira aqui. E aí não, aí vai naquela fórmula que eu mostrei aqui em cima mesmo. Aqui desse KPM aqui, ó. Vai ser isso aqui. Eu fiz assim, tudo bem. Pronto. Aí faz isso para o A, faz isso para o B, para o C, para o D e para o E. Então, eu vou ter retornos individuais para cada um desses 5 casos. Não é da carteira, tá? Aham. Aí depois eu chego lá na carteira, porque senão o pessoal vai se bananar tudo aqui. Tudo bem. Essa sexta ficou tranquila? Tudo bem, por mim tá tudo bem. E aí, pessoal? Galera do bem? Como é que eu vou fazer o K do B aqui, ó? K do B. Vamos lá para o K do B, tá? Vou preencher só essa fórmula aqui. Então, K do B é 8, né? Mais. Abrir aqui, ó, o colchete. Aqui vai ser 0,90. Aí aqui vai 13 menos 8. E aí fecha. Quanto é que me dá isso? Quanto é que dá o K de A e o K de B aí? R$14,5 K de A, ou 12,5 K de A. 8 menos 5. 8 menos 5, 3. Isso, tá certo. 8,9 de A e 12 vezes de B. Pronto. Alguém mais conseguiu fazer? E aí, pessoal? Alexandra, só tá eu e tu aqui. Acho que o pessoal foi fazer algo nessa quinta-feira à noite. Eu tô acostumada. Você ainda tem a mim, quando dou aula não tem mais ninguém. Minha gente. E aí, galera? Encontrou os mesmos valores? E aí, boa, Iana. Carlos também encontrou esses valores? Pronto. A letra C, a letra D e E é só aplicação de fórmula, tá? Se ele tiver com o ativo individual, se ele não tivesse dado beta, se aí fosse os retornos, aí vocês iam só substituir na fórmula. A fórmula é essa e vocês iam encontrando os ativos que vocês deveriam estar calculando, tá? KDC, pronto. Aí vão fazendo aí o D, o E, e aí a gente faz o restante dessas aí da taxa livre de risco. O que é que eu vou fazer? Bateu, pronto, então tá joia. Para não confundir vocês, já que a gente já viu hoje ativos de uma carteira, o modelo KPM, né? Para a gente não falar essa 7ª questão, como eu disse, ou eu gravo um vídeo rapidinho só falando sobre ela, né? Porque eu vou ter que sair agora. Ou então eu coloco lá no fórum, mas assim, eu coloco a resposta para vocês amanhã, tá? Que é diferente um pouquinho dessa, porque aqui a gente está trabalhando com um ativo e lá é uma carteira. Então, a gente vai ter que calcular a proporção dos betas, né, desse jeito, mas tem uma fórmula para isso, e aí eu mostro para vocês amanhã. Faço um vídeo curtinho e coloco lá para vocês verem como é que responde essa 7ª questão, tá? E também atualizo a lista para vocês. Vou inserir mais algumas questões, uma delas a gente já fez aqui no Excel, vou postar essa planilha do Excel e vou postar essa aula de hoje, tá bom? Dúvidas, pessoal, aqui no que a gente fez hoje?
Alguém tem alguma dúvida no que a gente resolveu hoje aqui? Dúvidas? Não, tá tudo claro? Pronto. Então, só fica essa 7ª questão que eu fico devendo a vocês como é que resolve, mas as outras questões, se vocês analisarem, é bem no sentido do que a gente resolveu aqui anteriormente, tá? Se vocês, eu vou subir aqui só a questão, as outras questões da lista, só para vocês darem uma olhada, ó, aqui, ó. Calcula o retorno esperado da carteira, 2 ativos aqui, ó, só que aqui são 6 anos, então vocês vão fazer as mesmas etapas que a gente fez. Aqui, ó, 3 ativos, né? Então, aqui, ativos individuais têm a probabilidade, então vocês já sabem fazer como é que calcula esse. Tem aqui também esses duas câmeras, também tem os mesmos ativos, tem 2 ativos, tem a probabilidade, vocês também vão ter que fazer isso. E aí é só comparar depois com a resposta quais seriam o melhor ativo. Se seria o ativo L, se seria o ativo M, né? Como a gente fez até agora, também aqui na lista de vocês. Certo? Então, é isso, né? Só fico com essa questão, devendo essa 7ª questão para vocês. Aí, quando eu postar esse vídeo amanhã, eu já posto também o vídeo também fazendo essa outra questão, ok? Então, pessoal, façam a lista, né? Tentem resolver esses exercícios, praticarem, né? Façam os exercícios, porque eu sei que tudo é possível, né? A gente está numa prova à distância, né? Eu não vou estar aí na casa de vocês verificando, né? Quem tá, se vai ser uma resposta coletiva, não sei, tá? Então, eu penso sempre em trabalhar com a boa-fé das pessoas. Então, eu espero realmente que vocês tentem aprender, né? Desenvolver, porque apesar de ser super fácil, mas assim, é útil. Tudo que a gente está vendo aqui, eu não sei quem está, hoje o mercado está muito aberto para quem quer trabalhar com investimentos, então é bom ter uma noção, pelo menos básicas disso, tá? Então, boa prova, né? Dê uma conferida lá no material, dê uma estudada, e aí lembrando que a prova é semana que vem, vou postar lá no AVA, e depois eu vou abrir o fórum aqui para a gente comentar as questões. Vou encerrar aqui, tá sendo gravada, vou encerrar a gravação agora, Paulo. Vou encerrar a gravação para poder fazer a chamada, tá? Ô, professora, só uma pergunta.